Continuando aqui a nossa mensagem sobre os sinais que antecederiam a volta de Jesus, no vídeo anterior eu fui até o verso de número 10, agora nós vamos ler o verso de número 11 do capítulo 24 de Mateus e o verso 12, 13 até o 14, vamos ler do 11 até o 14, diz assim a palavra de Deus: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. No vídeo anterior eu falei para vocês que o fim do mundo e o arrebatamento da igreja são dois acontecimentos distintos, que um vai acontecer primeiramente, ou seja, o arrebatamento da igreja vai acontecer antes do fim do mundo. Eu detalhei isso no vídeo anterior, mas continuando aqui essa mensagem, quero dizer aqui sobre esses 3 sinais que mostram que realmente Jesus está voltando. Vamos meditar sobre eles. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Ora, nunca houve tanto falso profeta como há nessa geração atual. Isso é um sinal claro, evidente, que Jesus está voltando. E a palavra aqui diz no verso 13 que somente vai ser salvo aquele que permanecer até o fim. Permanecer aonde? Permanecer na palavra de Deus, nos ensinamentos de Jesus, na obediência ao Evangelho, na renúncia do pecado e no amor de Deus através de Cristo Jesus. Só essas pessoas serão salvas. Por quê? O amor de muitos vão se esfriar. O mundo vai de mal a pior. E os falsos profetas enganando e sendo enganados. Prezados, há uma chuva de falsos profetas. Há alguns anos atrás, falso profeta era fácil, era facílimo de ser identificado. Se a pessoa cresce realmente nas escrituras sagradas, como a autêntica palavra de Deus, ela começasse a ler, a própria escritura já expunha os falsos profetas, e ela saía então daquela seita e procurava uma igreja bíblica. Mas hoje, os falsos profetas são espalhados por todos os lugares. É no meio de igrejas supostamente evangélicas, é no meio de todo tipo de seitas e religiões lotadas de falsos profetas, enganando a muitos. Pessoas que vivem uma vida de torpeza, invertendo o natural que Deus criou, invertendo aquilo que é natural já desde quando Deus criou o ser humano, cometendo, por exemplo, tem palavras que não pode ser citada porque vai ficar aí nas redes sociais, dá processo, né? Mas a gente pode citar ainda algumas palavras da Bíblia Sagrada sem ser processado por isso. E pessoas que vivem, por exemplo, numa vida de sodomia, numa vida pervertida, estão fundando religiões, falando de Deus, falando do amor de Deus, dizendo que o amor de Deus cobre todas as coisas, que Deus ama como é e que não precisa mais renunciar ao pecado, ou dizendo até que coisas que a Bíblia chama de abominação, estão dizendo que não é pecado. Estão invocando, estão recebendo uns espíritos lá com letra minúscula, que são espíritos demoníacos que os enganam, e o próprio Senhor nos alertou. Se você ler 1 Timóteo capítulo 4, a Bíblia diz que o Espírito Santo expressamente alerta a igreja, que nos últimos tempos apostataria alguns da fé e dariam ouvido a doutrinas de demônios e a espíritos enganadores. Pessoas possuídas por demônios, ensinando o Evangelho, falando de Deus, e outros sendo guiados e orientados por essas pessoas. Pessoas possuídas por espírito de idolatria estão ensinando o Evangelho. Pessoa possuída por espírito pervertido de sodomia e muitas coisas tremendas estão ensinando o Evangelho, e isso é sinal que Jesus está voltando. Falsos profetas que são ricos, milionários, donos de emissora de TV, que apoiam assassinato, por exemplo, apoiam aborto, assassinato de criança, são chamados de evangélico, são chamados de bispo, de homem de Deus, por muitos que não têm temor, não conhecem a palavra de Deus, ou conhece e não respeita, ou não crê, ou tem uma interpretação errada, ou
tão cegos pelo o Deus desse século, né? Conforme falou o apóstolo Paulo, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. A luz do Evangelho, ela nos traz a verdade, e a verdade, que é Jesus, está revelado nas Escrituras. Nada que foge das Escrituras pode ser aceito por quem quer ir morar no céu. E verso 14. Este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Ora, o sinal, um dos grandes sinais também da vida de Jesus, o Evangelho do Reino sendo pregado como nunca, em todos os lugares. Hoje, com a internet, podemos falar uma palavra aqui no Brasil, por exemplo, e a pessoa pode vê-la na Oceania, no Japão, Afeganistão, Paquistão, enfim, do outro lado do mundo. A pessoa pode ver instantaneamente uma mensagem bíblica, uma mensagem de Deus. Porque o Evangelho precisa ser anunciado para todo mundo, porque, lembra que eu falei no vídeo anterior? Jesus disse que por essas palavras nós seremos julgados, pela palavra contida no Evangelho. Então as pessoas precisam conhecer a palavra. Prezado, quando Jesus disse, sentado no Monte das Oliveiras, que Jerusalém matava os profetas, apedrejava aqueles que eram enviados por Deus para falar o amor de Deus a eles, Jesus disse que eles seriam destruídos por isso. A vossa casa ficará deserta. E nós, fazendo uma breve decorrência da história, nós podemos ver o quão fiel é a palavra de Deus. Porque após Jesus falar isso, ele é morto, é crucificado, ressuscita, vai para o céu. E no ano 70 depois de Cristo, o general Tito invade Jerusalém, e o general romano, invade Jerusalém, e ele então destrói, ele assola toda aquela cidade, destrói aquele templo que os discípulos disseram: Jesus, olha que estrutura, que templo lindo. E Jesus disse: olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E após eles destruíram o templo, destruírem a cidade, Israel fica sem nação, foge pelas cavernas, pelas matas, e foge para outros países, e fica sem nação do ano 70 até 1948, quando então tem uma votação na ONU, e até foi um brasileiro chamado Oswaldo Aranha que votou a favor que Israel voltasse às suas terras, recebesse uma porção na Palestina para voltar a ser nação. E hoje, já estamos no ano de 2023, Israel já tem mais de 70 anos que foi restaurado e já é uma grande potência. Isso mostra o quê? A fidelidade do nosso Deus, porque tem profecias que deixam claro que Israel seria restaurado, tem profecias boas sobre Israel. O reino milenar de Cristo será baseado em Israel. Israel ainda será a capital mundial religiosa. As pessoas irão lá para adorar a Deus e haverá um reino de 1000 anos de paz na terra a partir de Israel. Mas tudo isso após o quê? O arrebatamento da igreja de Jesus. Porque no abrir e piscar de olho, diz a Bíblia, os mortos ressuscitarão. E nós que estivermos vivos quando a trombeta tocar, seremos arrebatados e iremos encontrar o Senhor Jesus nos ares. E então estaremos para sempre no reino do Senhor. Essa é a esperança do cristão. Essa deve ser a sua esperança. Essa deve ser a sua fé. Lute pela sua fé. Jesus disse que o reino do céu é tomado à força. Não deixe falso profeta te enganar. Eles estão aí pregando coisas absurdas. Uns dizem que o paraíso vai ser na terra, que só vai para o céu 144 mil e que haverá paraíso na terra, mentindo, enganando, mentindo para as pessoas. Outros pregam a teologia da prosperidade, que prosperidade ou riqueza é sinal da bênção de Deus na vida da pessoa. Eu mostrei nas Escrituras que não é, em um outro vídeo, e faremos outro vídeo futuramente mais específico sobre isso. Outros pregando que as pessoas podem se chegar a Deus através da adoração de um ídolo ou uma imagem, coisa que a Bíblia chama de abominação em Êxodo capítulo 20. Outros tentando ensinar um evangelho que eles mesmos não aprenderam.
com histeria coletiva, correndo, pulando, quebrando banco e igreja, parecendo mais pessoas possessas do que pessoas de Deus, mas você que crê nas Escrituras, fica firme com Jesus. Jesus te ama, Jesus está voltando. Você precisa estar firme, porque o verso 13 diz que aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Que você permaneça até o fim na presença do Senhor. Que você permaneça até o fim com Jesus. Eu oro para que o Senhor te abençoe. Eu oro para que aonde quer que esse vídeo alcançar, as pessoas sintam desejo de conhecer a Deus, sintam desejo de conhecer as Escrituras Sagradas. Creia só na Bíblia Sagrada, ainda que a tua religião ensine muitas coisas que contradizem a Bíblia, vá pela palavra e rejeite tudo que não está baseado na palavra de Deus, porque o apóstolo Paulo disse que ainda que um anjo do céu que vier anunciar um outro evangelho, está lá em Gálatas 1:8, nós devemos considerar um evangelho anátema, um evangelho maldito, porque o evangelho verdadeiro é o evangelho de Jesus Cristo, revelado nas Escrituras Sagradas. Está pronto, está selado e Jesus está voltando. Os sinais estão aí e quem tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo.